Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do segundo ano do ensino médio. PET de número 5, atividades da semana de número 4. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Questão número 1 diz o seguinte, olha. Carlos sabe que a área do paralelogramo da figura, onde o ângulo alfa mede 7π sobre 90 radianos, é igual a 30 vezes seno de 7π sobre 90 centímetros quadrados. Mas, para calcular esse valor, ele só dispõe de tabelas de funções trigonométricas em graus. Transformando o ângulo alfa de radianos para graus, tem-se que a área do paralelogramo em centímetros quadrados é dada por... Vamos lá, pessoal. Então está aqui o paralelogramo. Ele sabe que para calcular essa área, ele vai usar essa fórmula, 30 vezes seno de 7π sobre 90. O problema aí diz que ele não tem a informação em radiano. Ele não sabe quanto que vale 7π sobre 90 radiano, mas ele tem as medidas em graus. Então ele pede para transformar radiano para graus. E aí como é que nós fazemos isso? Olha, o alfa igual a 7π sobre 90. Como é que nós transformamos radiano para grau? É muito simples, né? Basta no lugar do π colocar 180 graus, que corresponde à sua medida em graus. Ó. Então 7 vezes 180 graus dividido por 90. E aqui, ó, como é uma multiplicação, eu posso primeiro dividir o 180 com 90. Então vai ficar 7 vezes dividido por 90 sobra 1, dividido por 90 sobra 2. Então 7 vezes 2, 14 graus. Então aqui no lugar desse radiano eu coloco graus. Então a área é 30 que multiplica seno de 14 graus. A alternativa correta, ó, letra B. Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Questão número 2. A imagem apresentada na figura 1 é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema de fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrada na figura 2, formando um ângulo de 45 graus com a linha horizontal. E aí eu vou colocar para vocês as imagens, ó, a imagem 1 e a imagem 2. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede, no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando em um ângulo de... Bom, pessoal, então olha, eu fiz aqui dois pequenos rascunhos. Esse rascunho seria a tela na posição original, fixa no ponto A e no ponto B. E aqui quando ela se desprendeu. Observa aí, pessoal, que quando ela se desprendeu no ponto A. Ó. O ponto B continuou fixo, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal, segundo o problema. Eu quero o menor ângulo para que eu volte ela para o lugar. Para eu voltar ela para o lugar, eu vou girar ela no sentido horário. Vai ser o menor ângulo possível. Dá uma olhadinha aqui, olha. Eu vou fazer assim, olha, para você perceber. Aqui é um ângulo de 90 graus, né? Então se eu pego esse ponto aqui, ele tem que vir para cá, né? Porque esse ponto de baixo aqui é o ponto A que se desprendeu, ó. Soltou e ele desceu. Então esse ponto A tem que voltar para cá, né? Então, ó, dá uma olhadinha nesse ponto. Esse ponto precisa vir para aqui, ó. Ele vai girar 45 graus, ó. Ele chega até aqui, 45 graus, esse ponto. Depois daqui até aqui, ele gira mais 90 graus, ou seja, 90 graus mais 45 graus, vai ter que girar aí 135 graus. A alternativa correta aí, olha, é a letra... Vamos pegar ela aqui, ó. A alternativa correta é a letra B. Um ângulo de 45 graus no sentido horário. É o menor ângulo possível. Beleza? Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Questão número 3. Quando os ponteiros de um relógio marcam 1 hora e 50 minutos,
Qual a medida do menor ângulo formado por eles? Bom, pessoal, eu quero o menor ângulo formado por eles, né? Eu fiz aqui a representação do nosso relógio. O relógio está marcando aqui 1 hora e 50 minutos, ó. Aqui está certinho nos 50 e o ponteiro menor passa um pouquinho de 1 hora, né? Tá quase 2 horas, beleza? Eu quero esse ângulo menor. E aí nós vamos usar uma pequena fórmula. Ao invés de ficar calculando regras de 3, tendo uma trabalheira enorme aqui, nós vamos usar uma pequena fórmula, beleza? A fórmula é essa, olha. 30 vezes H menos 11M sobre 2. Tá bom? Vai ser essa fórmula. Por quê? O relógio é um giro completo, né? 360 graus. A cada hora aqui nós temos 30 graus. Beleza? Então, 30 vezes 12 dá os 360 graus. Aí você só tem que tomar um cuidado aqui. Eu vou calcular aqui, ele vai me dar um dos ângulos. Ou ele vai me dar o menor ângulo, ou ele vai me dar o maior ângulo. Tá bom? Porque quando a gente tem aqui o ponteiro do relógio, observa que nesse momento eu quero calcular o menor ângulo, que é esse. Porém, existe um ângulo maior aqui também, ó. Tá bom? Então nós vamos calcular ali e vamos analisar aquela resposta. Beleza? Em que o H é a hora e o M são os minutos. Então vamos calcular. Então o ângulo formado aqui vai ser 30 vezes o H é 1, menos 11 vezes o M, que é 50, dividido por 2. Observa que fica em módulo, tá bom? Porque ângulo é sempre positivo, né? Aqui ângulo é positivo, né? A soma tem que dar ali 360 graus. Esse módulo é para garantir o resultado positivo, tá bom? Então, ó, nosso ângulo aqui, 30 vezes 1 é 30, menos... Aqui, pessoal, olha, eu posso dividir os 50 por 2 primeiro, ó. 50 dividido por 2 vai dar aqui 25. Então, sobrou ali 11 vezes 25. Vamos fazer primeiro a multiplicação, né? 11 vezes 25 vai dar aqui 275. Alfa é igual 30 menos 275 dá menos 245. Então o alfa é igual a 245 graus. Aí você fala assim, professor, não tem a resposta lá. Não tem a resposta porque eu achei um ângulo de 245. Eu não achei o menor ângulo. Eu acabei encontrando o maior. Só tem que tomar esse cuidado. Isso vai acontecer de vez em quando. Você quer o menor e o cálculo te dá o maior. Então como é que eu descubro o menor ângulo agora? A volta completa não é 360 graus? Basta pegar 360 graus, que é a volta completa, menos o ângulo que eu encontrei, 245. 10 menos 5, 5. 5 menos 4, 1. 3 menos 2, 1. Ou seja, a alternativa correta, letra B, 115 graus. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão número 4. Camille gosta de caminhar em uma calçada em torno de uma praça circular, que possui 500 metros de extensão, localizada perto da casa. A praça, bem como alguns locais ao seu redor, e o ponto de onde inicia a caminhada, estão representados na figura. Então tá aqui, pessoal, olha a figura. Essa é a praça, ela parte daqui a sua caminhada, ó, ponto de partida. E tem alguns locais aqui representados. Aí diz o seguinte, olha, em uma tarde, Camille caminhou 4.125 metros, no sentido anti-horário. Ó. Então ela estava caminhando nesse sentido. Ó. Extremamente importante essa informação, hein? Anti-horário. E parou. Qual dos locais indicados na figura é o mais próximo de sua parada? Então ela saiu daqui e caminhou 4.125 metros e parou. Próximo de que local aqui ela parou? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a pista, ela tem 500 metros, não tem? O total aí, ó, da pista, ó, vou colocar assim, ó. Total da praça é de 500 metros, não é? O percurso. Observa aqui que essa praça está dividida em 4 partes. Se eu pegar isso aqui, esse 500, e dividir por 4, vai dar 125 metros. Ou seja, cada quarto de volta, né, porque dividido em 4 pedaços, né? Cada quarto de volta, ó, imagina, se ela sair daqui e caminhar 125 metros, ó,
no sentido anti-horário, ó, 125 metros ela vai parar aqui. Mais 125 ela vem para aqui, 125 para aqui, mais 125 ela volta, ou seja, dá a volta completa. Como ela caminhou 4.125 metros, eu vou pegar o percurso dela, ó, 4.125, e vou dividir pelo percurso de uma volta, que é o 500, para ver quanto que vai sobrar, tá bom? Porque como ela não deu as voltas completas parando aqui, vai ter que sobrar alguma coisa, né? Então 4.125 dividido por 500 vai dar aqui 8, ó. 8 vezes 500 dá 4.000. Então 4.125 menos 4.000 vai sobrar 125. Observa que sobrou 125 metros, ou seja, ela saiu daqui, ela deu o quê? 8 voltas completas, ó. Deu 8 voltas completas. Quando ela deu a 8ª volta, ela andou mais um pouquinho, ela andou mais 125 metros. Ou seja, ela parou na padaria, né? Porque nós vimos que o quarto de volta corresponde a 125 metros. A alternativa correta aí é a letra E. Ela parou na padaria. Beleza? Vamos fazer a questão de número 5. Vamos lá. Questão número 5. Em um jogo eletrônico, o monstro tem a forma de um setor circular de raio 1 centímetro, como mostra a figura. A parte que falta no setor é a boca do monstro. E o ângulo de abertura mede 1 radiano. O perímetro do monstro em centímetro é... Vamos lá, pessoal. Tá aqui o monstro. Olha, o que é perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então nós iremos somar aqui, ó, essa parte aqui, mais esse pedacinho e esse pedacinho. Aqui, ó, esses dois são iguais, né? Porque aqui é o raio, né? Então aqui também é 1 centímetro. Então eu vou somar tudo. Porém, antes de sair somando aqui, olha, vou te chamar a atenção, ó. Quanto que mede esse pedaço aqui, ó? Quanto que mede isso? Porque nós sabemos que o comprimento de uma circunferência é 2πr, né? Ó, se fosse a circunferência toda, mas tá faltando um pedaço, seria 2π vezes o raio, né? Se fosse toda. Vamos calcular como se fosse ela toda. Quanto que vale o raio? O raio vale 1, né? Então o comprimento seria 2π vezes 1. O comprimento é 2π. Isso se desse a volta toda. Só que tá faltando esse pedacinho aqui, né? Ó, vou até fazer de vermelho, ó. Tá faltando esse pedacinho aqui, olha. Então, essa volta aqui, essa parte externa do monstro, vai ser o 2π, que é a volta toda, menos isso que está em vermelho. Agora, quanto que mede isso aqui? Por definição, pessoal, esse arco aqui, ele mede exatamente 1. Por quê? Porque aqui a medida é 1 radiano. A circunferência tem raio 1. Então, essa medida aqui também é 1, tá bom? Então, a parte externa do monstro, agora eu posso fazer, né? O perímetro, né, é a parte externa, que é o 2π, menos esse pedacinho aqui, ó, desse arco que mede 1, mais esse raio que é 1, mais esse raio aqui que também é 1. Então aqui, ó, o perímetro aqui vai ser, eu posso cancelar menos 1 mais 1, tá sobrando o quê? 2π mais 1. Então a alternativa correta aqui é a letra E. Beleza? Vamos fazer a questão de número 6. Vamos lá. Questão número 6. Uma indústria calçadista fez uma pesquisa com 450 alunos de um colégio estadual e obteve os seguintes dados. Então, os dados: 48% usam sandálias, 22% usam tênis e 30% usam sapatos. E esses dados foram apresentados em um gráfico. Aqui está representado 100% dos alunos entrevistados, né? 450 alunos. Em porcentagem, somando ali dá o 100%, que está aqui no gráfico. Aí o texto diz, olha, o resultado anterior foi representado pelo gráfico de setores, como mostra a figura. Sendo assim, podemos afirmar que o ângulo θ mede... Pessoal, esse é o ângulo θ, ó, correspondente aos sapatos, ângulo θ. Quanto que ele mede? Pessoal, os sapatos não é 30%? Então eu sei que aqui dentro, ó, é 30%. 30% do que na circunferência? A circunferência mede 360 graus, né? Então aqui é 30% de 360. Você pode fazer desse jeito, ó. 30%
de 360 graus, beleza? O dia é uma multiplicação, né? Você pode passar para fração ou para decimal. Eu vou deixar fração, ó. 30% vezes 360. Dá uma olhada, ó. Eu vou dividir por 10 e vou cancelar um zero. E vou dividir de novo por 10 e vou cancelar outro zero. O que está sobrando aqui? Está sobrando 3 vezes 36. 3 vezes 36 dá 108 graus. Alternativa correta, ó, letra D, beleza? Vamos fazer a próxima questão, vamos lá. Questão número 7. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que dividem o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping, e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste e o seu controlador efetua mudanças consecutivas a saber. Então, ó, inicialmente a câmera está aqui, ó, apontada no sentido oeste e ela pode mudar para qualquer sentido, tá bom? A primeira mudança que ele faz é 135 graus no sentido anti-horário. Eu vou colocar assim, ó, a primeira mudança é 135 graus no sentido anti-horário. A segunda mudança que é feita é 60 graus no sentido horário. E a terceira mudança é 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido a uma movimentação suspeita. Então, depois da terceira aqui, ele vai ter que voltar ela para aqui, ó, para o sentido noroeste. É aqui que eu quero saber o resultado final, tá bom? Qual que é a menor amplitude, ou seja, qual que é a menor alteração de ângulo possível, tá bom? Qual a mudança no sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Pessoal, primeira coisa aqui, olha, ele disse que é dividido em 8 partes iguais, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Se a gente pegar 360 graus e dividir por 8, isso vai dar 45 graus. Ou seja, de um para o outro aqui, ó, por exemplo, ó, desse para esse é 45 graus, desse para esse mais 45 graus e assim segue, ok? 8 partes iguais de 45 graus. Observa aqui, olha, que a câmera vai e volta, ó. 135 no sentido anti-horário, depois 60 no sentido horário, depois 45 no sentido anti-horário, ó. Foi no anti-horário, voltou no horário e veio no anti-horário. Observa que ela vai e volta. Eu posso aqui, ao invés de eu ficar vendo onde ela vai parar em cada movimentação, eu posso somar esse com esse, que são o mesmo sentido, ó, anti-horário, e subtrair desse. Eu posso fazer isso. Ao invés de eu ficar assim, ó, 135 para cá, 60 para lá e 45 para cá, é melhor somar tudo, porque eu já sei a inclinação total, o quanto que ela movimentou aqui. Então, ó, eu vou fazer 135 mais o 45, que é o mesmo sentido, menos o 60. Fazendo isso, a câmera movimentou 120 graus no sentido anti-horário, ó, porque ó, 135 mais 45 vai dar aqui 180 anti-horário. E depois volta 60. No final das contas, a movimentação total é 120 anti-horário. Beleza? Então, ó, se ela está aqui e no final das contas ficou 120 anti-horário, ó, tá aqui, né? Daqui até aqui vai 90, né? Porque 45 mais 45. Como é 120, ela vai parar mais ou menos aqui, ó. Porque se eu for mais 45, ela para aqui, que é o 135 inicial, ó. Porque daqui até aqui é 135. Aí ela voltou 60 e parou aqui. E depois ela foi mais 45 e parou aqui. Então, ó, a câmera saiu daqui e no final das contas, ela veio até aqui no movimento de 120 graus. Beleza? 120 graus.
Observa que daqui até aqui, olha, falta quantos graus para completar? Daqui até aqui falta 15. Esse pedacinho aqui corresponde a 15 graus. Por que eu sei que é 15 graus? 45 mais 45, 90, mais 45, 135. Até aqui daria 135. Como ela parou aqui, no 120, tem uma diferença de 15 graus. Tá bom? Por que eu estou falando dessa diferença? Porque essa diferença vai me ajudar no resultado final. Observa que ele quer sair daqui e quer ir para aqui, ó. Se ele estivesse aqui, ó, pessoal, se a câmera estivesse aqui, bastaria ela fazer um movimento de 180 graus, né, ó. 180 graus e ela pararia aqui, se ela estivesse aqui. Porém, ela está um pouquinho antes. Ela está aqui com a diferença de 15 graus, então ela vai sair daqui e vai vir para cá, ó. Professor, por que ela vai sair daqui e vir nesse sentido e não nesse? Porque eu quero a menor amplitude possível. Para ela sair daqui, dando a volta por aqui, ela vai andar 15 graus a mais, tá bom? Então o resultado final é os 180 graus, como se ela estivesse aqui, menos essa pequena diferença aqui de 15 graus, ó. 15 graus, isso vai dar 165 graus, que a alternativa correta é a letra E. Vamos fazer a próxima questão, vamos lá. Sobre o sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π/6 radiano, conforme mostra a figura. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a... Bom, pessoal, está aqui nossa representação. Observa aqui que ele disse que cada ângulo desse corresponde a π/6 radiano, ou seja, esses ângulos aqui, ó, esse ângulo é π/6, π/6, que é a mesma coisa aqui, né? π/6, ou seja, cada ângulo desse é π/6 radiano. Eu quero sair do ponto B e chegar até o ponto A na menor distância possível. Pessoal, a menor distância é sempre aí caminhando em linha reta, né? Por exemplo, se ele sai daqui, ó, vem até a origem e vai até aqui, seria a menor distância, que é melhor do que ficar assim, ó, de curva e subir. Você deve pensar assim, não, professor, é só você ir aqui pela curva pontilhada e subir. Não, a curva nunca é a melhor opção, tá bom? A reta é sempre a melhor opção. A gente precisa analisar bem, é claro. Então, olha, só que ele não pode passar pela origem. Essa seria a menor distância. Como ele não pode passar pela origem, então ele vai em reta até chegar aqui. Então eu vou apagar esse pedaço que ele não pode ir na origem. Daqui ele vai fazer essa caminhada em curva e daqui ele volta a subir, ó. Então essa vai ser a menor distância possível, ok? Então vem em linha reta, sobe aqui na curva e depois vai em linha reta de novo. Ou seja, observa que cada pedacinho desse daqui, ó, vale uma unidade, não? Porque aqui é mais uma unidade, mais uma unidade. Então aqui, ó, cada pedacinho desse é uma unidade. Então primeiro eu vou somar só a linha reta, ó. Vou ter que colocar desse jeito, ó. Em linha reta, ele vai andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Então em linha reta ele anda 8 unidades, ok? Agora eu vou olhar essa curva aqui, ó. Nessa curva ele vai andar aqui, ó, um arco, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos, ó. 4 arcos de π/6 radiano, ó. De π/6. Fazendo essa multiplicação aqui, olha, eu posso cancelar o 4 com 6.
aqui sobra 3, aqui sobra 2, ou seja, 2π sobre 3. Então o total que ele vai andar é a soma desses dois, ó. É 2π sobre 3 mais 8. A alternativa correta é a letra A. Aí você vai falar assim, professor, e esse 1 aqui? Esse 1, pessoal, eu posso até colocar vezes 1 aqui, ó. Por quê? Porque o comprimento da circunferência não é 2πr. Observa que ele está andando nessa circunferência aqui, ó. E o raio dela é 1. Então ficaria 2π vezes 1. E eu estou andando aqui, né? Nós não estamos andando ela toda, né? Quando nós somamos, nós percebemos que ela toda é isso aqui, ó. Ele andou, na verdade, a terça parte dela, né? É 2πr sobre 3, que é a terça parte. Ele andou 1, 2, 3, 4 pedaços e ele ao todo tem 12 pedacinhos, tá bom? Então esse 1 aqui não faz diferença pra gente nesse momento, não. Alternativa correta, letra A. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau.